Então, esse tarô, puxa, esse tarô é incrível. Incrível, incrível. É o tarô do Gasparetto. Esse tarô, boa sorte se você quiser encontrá-lo, porque não é fácil. Ele é um tarô de trancos. Trancos. As cartas do Caminho Sagrado são só coisas bonitas. Só coisas bonitas. Você vai usar para tudo. Eu, se fosse você, o primeiro que eu iria adquirir é esse. A garganta tá seca, né? Eu não tenho água aqui. Então, vou engolir alguns S's, me perdoem. Então, cartas do Caminho Sagrado. Depois, o tarô do Gasparetto. É só... Esse aqui, ele vem mexer com as nossas feridas. Eu vou abrir um arcano para falar para você que está aqui comigo. É assim, o que eu preciso trabalhar em mim hoje que não tá legal? Mas agora vai vir um tranco. Esse tarô chama tarô de Molière, o Gasparetto incorporou esse tarô num certo momento, incorporou o Molière, que é um pintor, e veio os textos e as pinturas, né, que são pinturas assim, pinturas que a gente usa para olhar as figuras, não é? E esse tarô vem um texto escrito nele mesmo. Nele mesmo vem escrito o significado, ok? Então eu vou colocar aqui o tarô do Gasparetto, tá aqui. E vou mentalizar para você. O que você precisa melhorar hoje? Pode ser que entre num processo de sincronicidade. Mas você está preparado e preparado para ouvir? Porque esse tarô é só paulada, estilo Gasparetto. Então, vou concentrar, isso é muito importante. Mais para frente eu vou falar o que você tem que pensar, um monte de coisa para saber captar essa mensagem. Aí... É que esse aqui veio uma coisa legal. Eu vou falar esse... É um dos poucos arcanos que é muito bom. Ele diz assim, visualização. Você precisa visualizar aquilo que você quer na vida. Você precisa se visualizar com sucesso. Aqui vem o tranco. Você acha que você sempre vai fracassar. Você põe maldade em tudo. Você acha que nada vai dar certo. Você sempre está esperando o pior. Você sempre espera o melhor para o outro, mas o pior para você. Ele fala aqui, você sempre usa, não sei se você já viu o Gasparetto falando isso, você sempre quando vem uma visita dá o copo de champanhe para a visita. E para você usa o copo de requeijão. Você sempre deixa o último pedaço de pizza para o outro, quando você está com fome. Então ele fala que você tem que se visualizar melhor. Você tem que pensar melhor a respeito de você. Você tem que evocar o bem. Quando você imagina coisas bonitas, você evoca o bem. E você tem que aprender a evocar o bem para os outros e o bem para você também. Não só o bem só para os outros. Então isso é o que veio para você. Veio uma coisa legal, não posso mudar. Mas tem uns aqui, que a maioria deles é assim... Por exemplo, esse aqui, medo. Ele fala assim... É hora de você parar com isso, parar de ter medo. É hora de você assumir. Isso aqui eu estou falando não é para ninguém. Eu escolhi. Quando escolhe, não vale. É hora de você parar com isso. É hora de você assumir como você é. É hora de você parar de sentir medo de tudo. Porque se você sente medo, você fica se doendo o tempo todo. E você se torna um cúmplice do medo também. Você tem medo por quê? Ele fala aqui. Porque você só pensa desgraça. Esse tarô é o máximo. É o máximo. É daqui para cima. Ó, você só fica pensando desgraça. Por quê? Porque quando você era criança, você ficava escutando os adultos dizendo cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquele outro. E agora você se tornou... Ele usa uma palavra aqui que eu não vou falar porque eu não falo palavrão. Não é bem o palavrão, mas eu não vou falar. Aí ele fala... A gente tem medo de coisas que não existem. Então nós não consideramos as nossas sensações. Eu estou sentindo um monte de coisa, mas eu não considero essas coisas positivas. E fico escutando os outros. Então no final ele fala, coragem é ser sincero.
é usar as suas forças para levá-lo para frente e nunca para te empurrar para trás. E ele termina: tudo depende de nós. Então são 25 mensagens, eu acho, cada uma mais, ele dá um tranco muito forte, e depois ele começa a dar uma mensagem bonita. Olha isso aqui, apreciação. Apreciação. Então ele diz assim, aprecie o que você tem para você atrair mais. Olha que bonito. Aprecie o que você tem para atrair mais. Procure homenagear o que você tem. Aí vem o tranco do Gaspa. Você está sempre reclamando de tudo. Você quer sempre mais. Sabe, outro dia eu estava falando para um grupo que eu estou fazendo um curso. Tem um ditado que diz assim: você quer ser feliz? Diminui a tua lista de desejos. Você quer ser feliz? Diminui a tua lista de desejos. Você pode desejar um monte de coisa, mas primeiro aprecia o que você tem. Aprecia o que você tem. Então o Gaspa fala aqui. É tão pequenininho porque eu também não enxergo muito bem de perto a letrinha, né? Mas ele diz: fique satisfeito com o que os outros têm também. E procure homenagear o que você tem. O seu eu superior precisa que você tenha pensamentos de satisfação. Desenvolva pensamentos de satisfação. Procure conter o seu criticismo. Aqui vem o tranco do Gaspa, né? Para de criticar tudo. E aí ele diz assim: criticismo muitas vezes é mimo. É mimo. A pessoa mimada. Pois o criticismo só traz coisas ruins para a sua vida. Pare de se queixar e comece a elogiar. Bonito isso, né? Pare de se queixar e comece a elogiar. Então eu diria que esse tarô do Gasparetto, ele vai muito ele vai muito buscar aquilo que nós temos de mais, nossos aspectos mais mimados, mais criança no mau sentido, né? A criancice, a nossa coisa de falta de fé e um monte de outras coisas. A ideia de ficar sempre no tem que, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Isso é uma coisa que o Gaspa também questionava muito. E quando você usa esses dois tarôs, você está fazendo uma combinação muito legal. O que eu falei anteriormente, não é? Que é um tarô, Cartas do Caminho Sagrado, que é só positivo. E esse Cartas do Caminho Sagrado, ele fala de como nós lidarmos com o mundo. Com o mundo. Como melhorar no trabalho, como melhorar na saúde, como os relacionamentos com tal pessoa, tal situação. Eu vou fazer uma viagem, o que eu preciso aprender nessa viagem? Aí você vai lá e tira um. Então esse aqui mostra com o mundo. E o tarô do Gasparetto, ele vai trazer a parte mais dos trancos que a gente precisa, coisas que nos impedem. Tem um que ele fala de preocupação, né? Você está sempre preocupado, não sei o quê. Tem outro que ele fala desse justiceiro que temos dentro de nós, que fica culpando todo mundo e culpando a nós mesmos. Então, essa união é muito bonita. E na próxima aula, eu vou estar falando do tarô do mestre Osho. Uau! Aí eu vou beber um gole d'água e eu vou falar para vocês do tarô com o mestre Osho.